Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Hoje eu estou aqui novamente com a minha amiga Bianca, que vocês já conhecem, que ela teve nos primeiros vídeos aqui do canal. E hoje eu estou também com a Milene, que é uma amiga da Bi, que ela me apresentou. Quer se apresentar, Milene? Com certeza. Eu sou a Milene, eu tenho 31 anos e por acaso encontrei a Bianca aqui em Porto Feliz, na minha primeira semana aqui. Acabei de fazer um mês morando aqui em Porto Feliz, vim pra cá com a minha família acompanhar. Meu esposo tá pastoreando a IPI de Porto Feliz. Eu sou psicóloga já há alguns anos, já vou para 10 anos que eu tô atuando na área, atuo em área clínica. E para mim é um grande prazer ter sido convidada para participar dessa conversa. Fico muito honrada e feliz. Sou mãe de 2 filhos também, tenho a Luísa de 5 anos e tenho o Orlando de 1 ano e 8 meses. E é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Legal. Fico muito feliz que você esteja aqui. É uma conversa mesmo e é legal trazer pontos de vistas diferentes, opiniões diferentes. O intuito desse canal é isso, cada um colocar como vê e eu acredito muito que chega nas pessoas certas, sabe? Tipo, que cada conversa na soberania de Deus chega em quem tem que chegar. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal que, na verdade, quando a gente conversou, surgiu. E eu acho muito importante. Não, sempre, eu acho que sempre é um tema importante, mas eu acho que exclusivamente no tempo em que a gente vive, nos dias em que a gente vive, é ainda mais importante, que é sobre identidade. Eu acho que todo mundo, todo adolescente passa pela crise de saber quem eu sou, por que eu tô aqui, o que acontece. Se você ainda é filho de crente, eu acho que talvez seja um pouco pior. É, que você já fica, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer, pra onde eu tenho que ir. E eu acho que, por mais que depois de um tempo essa pergunta pode ser que tenha uma resposta, eu acho que tem outros momentos da vida que a gente se pergunta de novo, né? Não sei se a gente se esquece ou se a gente tem que voltar e tipo, calma, deixa eu voltar pra perguntas básicas e respostas básicas, sabe? E bom, eu vou começar então jogando a primeira pergunta, que é o que é identidade? Já que a gente tá falando sobre identidade, o que é identidade? Quem quiser começar, Milene? Fica à vontade, Bê. Bom, identidade é como a gente se identifica. E não como a gente se identifica, eu escolho como me identificar. Não, é como somos identificados. Eu estava até fazendo uma comparação esses dias atrás da identidade a partir da nossa carteira de identidade mesmo, né? Então, a nossa carteira de identidade, ela possui algumas informações ali que nos identificam. E não fomos nós que escolhemos, né? Mas foram informações que vieram de algum lugar, do lugar de onde nós realmente, de fato, somos. Então, lá tem o nosso nome, e o nosso nome é especial porque alguém o escolheu, e o nosso nome tem um significado, né? Existem pessoas hoje que escolhem os nomes dos filhos pura e simplesmente porque acham bonito, e nem reparam no significado desse nome. Verdade. Mas, ao longo de toda a história da humanidade, os nomes eram escolhidos por causa do seu significado, né? Então, os nomes têm um significado. Lá tem de onde você é natural, então, onde é que você nasceu. Afinal, onde você nasceu representa muita coisa da tua história, existe uma carga cultural, existe uma questão que é muito importante. A tua filiação, né? A gente, mesmo que não seja criado pelos pais biológicos, vamos colocar como exemplo, né? Nós carregamos uma carga genética. Existe no nosso DNA, existe no nosso organismo, existe em nós questões que ultrapassam aquilo que nós aprendemos, ultrapassa aquilo que nós crescemos com, porque isso está dentro de nós, esteve dentro dos nossos pais, dentro das nossas avós, existe uma carga, né? Que também é importante, uma carga familiar. Essa carteira de identidade, uma das coisas que também é importante a gente colocar aqui
também vem carregada, identificada com o nosso sexo, feminino, masculino, né? Então, nós temos também ali uma identificação importante. Por quê? Porque seja você, homem ou mulher, para Deus nós somos iguais, glória é bom. Mas nós executamos funções diferentes. E essas funções nas quais a gente executa, elas são diferentes justamente porque nossos sexos são diferentes. Nós fomos criados para sermos diferentes nas nossas funções. Aos olhos de Deus, somos seus filhos, aqueles que receberam a Cristo. Mas identidade tem muito mais a ver da forma como somos identificados do que puramente aquilo que a gente se auto-intitula, né? Então é por isso que muitas vezes a gente fica muito perdido em relação a quem eu sou, qual é o meu propósito, o que eu devo fazer. Afinal, por quê? Porque a gente não busca nos lugares certos quem a gente realmente é. E a gente não sabe mais pra onde vai. Sim. E eu acho que entra também, como a gente já tinha conversado, as duas linhas do extremo, quando a gente se pergunta quem eu sou, né? A identidade. Ela entra tanto... eu preciso dar um significado para isso, eu sou quem eu quero, né? E entra também da parte, tipo, eu sou um verme, eu sou horrível. Então, eu acho assim que quando a gente entende como uma identidade cristã, que é baseada que somos filhos adotados por meio de Jesus, né? A Bíblia fala que nós somos filhos. E tudo fica mais claro, mas eu acho que todo mundo passa por esse momento. Quem eu sou, né? Quem eu sou. E esse exemplo do RG é algo surreal, porque ele realmente mostra ali, né, tudo. E se a gente pudesse, todo momento a gente gostaria de mostrar para as pessoas, eu sou assim, eu sou aquilo, tal, né? Sim. Na verdade, eu gostei muito desse exemplo da identidade, porque, de fato, a identidade é essa junção de coisas que te faz único, né? Tipo assim, a tua identidade te faz única. Então, você tem características, como você disse, onde você nasceu, o social, o lugar, a sua família, a tua cor, tudo, o teu sexo, tudo aquilo te faz única. Tudo aquilo te faz único. Então, é essa junção, e isso mostra até o tom criativo do nosso Deus, né? Como ele é tão criativo e, tipo, faz junções, combinações e que te faz única. E é como a Bi falou, é a gente olhar pra isso, não no tom de não há ninguém como eu sou a melhor do mundo, tal, mas é como, cara, que bênção, Deus me fez única. De fato, eu tenho características que nenhuma outra pessoa tem, assim como eu também não vou ter. Muitas vezes eu vou admirar algo em outra pessoa que eu não vou ter, mas eu tenho outras coisas. E isso me faz ser quem eu sou. Então eu achei muito legal esse exemplo da identidade, eu acho que traz... Pode falar, Bi? E é bem bacana, que eu acho que, eu não sei se eu estava conversando com você ou Camille, todos nós somos diferentes, mas no final com o mesmo propósito, né? Sim. De fazer Deus conhecido, né? De fazer Deus ser conhecido através da nossa vida, de representar Cristo, de demonstrar realmente que somos filhos de Cristo, né? Exato. Isso é tão extraordinário. A gente tem um termo que multiforme graça, né? Então, Deus, através de cada um de nós, ele se apresenta ao mundo de uma forma que a gente nunca vai compreender. A gente nunca vai compreender tanta complexidade e, ao mesmo tempo, como somos tão semelhantes, né? Como somos tão unidos por essa mesma veia que nos leva até Deus, né? Até o Criador. Então, isso é surpreendente. É surpreendente, é único. E muitas vezes, quando a gente se vê diante, por exemplo, terrenamente, né? Pensando nas nossas identidades terrenas, quando a gente se vê, por exemplo, eu sou filha do Osmar e da Fátima. Meus pais, graças a Deus, se casaram, tiveram a família deles, instituíram então aí durante
durante longos anos, ele já tem 33, eu acho, vão fazer 34 esse ano, porque eu tenho 31 anos de casados, e decidiram ter a Milene. Decidiram ter a primeira filha, o primeiro filho, por acaso Deus mandou a Milene. E por muito tempo eu quis viver uma vida pensando assim, Senhor, o que meus pais querem que eu seja? E talvez a gente muitas vezes tenha mesmo em si esse quê de procurar o propósito e responsabilizar os nossos pais por aquilo que a gente tem que ser, né? Então, eu sou a Milene e o meu pai e minha mãe estão me criando para ser assim, 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 então eu vou ser assim, assim, assim. Mas quando a gente se vê diante dessa nova identidade em Cristo Jesus, né? A gente se faz novo em Cristo Jesus e a gente começa a perguntar, Deus, para que o Senhor me fez? Para que o Senhor me criou? Quem eu serei? E a gente se volta para uma questão que é tão... Ai, Jesus, só Jesus para ajudar mesmo. Que é, em vez da gente olhar para o Criador e buscar respostas no Criador, a gente começa a olhar demais para a nossa identidade. Verdade. Para nós mesmos. Né? Então, eu costumo sempre dizer assim, o autoconhecimento do cristão, ele não deve acontecer, né? Eu não devo procurar saber quem eu sou em Cristo Jesus para que eu tenha as respostas daquilo que eu gostaria para a minha vida ou daquilo que Deus gostaria para a minha vida. Porque a resposta já está na Bíblia. Nós fomos feitos para glorificar ao Senhor. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Afinal, nós somos as criaturas de Deus. E por causa de Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos. Feitos filhos. E uma vez filhos, ele não está esperando que a gente saiba qual é o nosso propósito, do que fazer. Não. Sabe quando os pais que são sábios e que verdadeiramente querem o propósito de Deus para a vida dos filhos? Não quero que você curse medicina, não quero que você curse direito, não quero que você curse astrologia. Não quero nada disso. Eu quero que você viva uma vida para a glória de Deus. Seja lá o que você vai fazer. Sempre. Então a identidade, ela é muito mais sobre uma questão que é passado, presente, para viver o futuro e não o futuro. E assim, a gente gasta uma energia tentando procurar esse significado. Eu acredito que vem isso na crise da adolescência e vem na crise também dos 30 anos, eu acho, porque eu tive isso. Tipo, cara, e nós muitas vezes acostumamos trazer a nossa identidade por algo que a gente exerce, uma função, um trabalho, uma formação. Só que se a gente parar que tudo isso, seja uma formação, seja uma faculdade, é para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus, ela muda completamente a concepção, mas procurar o significado muitas vezes se torna tão desgastante, né? Eu acho que é importante a gente se examinar como o autoconhecimento, né? Você se olhar, você entender qual que são as suas fragilidades, você entender qual que as suas qualidades, é importante, mas procurar o significado, mas quem eu sou, por que isso? Cara, dá uma crise muito grande, não tem quem suporte. É verdade. E já puxando um gancho para a segunda pergunta que eu tenho, mas que a gente falou um pouco, que foi exatamente sobre isso, sobre esse autoconhecimento, né, sobre esse me examinar. Como é importante, como vocês acabaram de falar, eu também saber quais são os meus pecados, quais são os meus defeitos, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus talentos e os meus dons que eu posso usar para a glória de Deus e os meus pecados que eu tenho que me arrepender e que pelo sangue de Jesus eu posso ser transformada por isso. Mas como é importante também, como a Milene e a Abi falaram agora,
desse autoconhecimento, dessa autoanálise, de parar e ver, tipo, tá, eu entendi que eu tenho que viver, então, pra glória de Deus, tenho que buscar saber agora o que eu sou boa, o que eu posso fazer, qual é a minha dificuldade, o que eu preciso me arrepender. Então, como que acontece esse autoconhecimento, esse autoexame de uma maneira saudável, de uma maneira que seja de acordo com as escrituras, porque a gente tá nisso de ou ir no extremo ou em outro extremo, então a gente sempre tá nesse meio do caminho, mas qual é a importância disso, por que eu tenho que fazer isso e como eu faço isso, sabe? Para algumas pessoas é muito fácil. É muito fácil identificar, por exemplo, quais são as qualidades. Para outras pessoas já é bem mais difícil. Eu e o Jefferson, há alguns anos atrás, a gente resolveu, pensando mesmo nessa questão de como eu posso me avaliar para servir a igreja, a gente montou um curso chamado Dons e Talentos. E a primeira vez que a gente ministrou esse curso foi lá na IPI de Costa Rica, que era a igreja que nós servíamos. E uma das pessoas, né, uma das irmãs da nossa igreja que fizeram o curso, ela chegou em mim e falou assim: Milene, eu não sei qual é o meu dom, o meu talento. Eu não faço ideia. E quando eu olhei para ela, eu falei: meu Deus, é tão óbvio. Ela tem tanto talento para isso, isso e isso, como ela não enxerga. Mas tem gente que tem mesmo essa dificuldade de fazer essa autoanálise, de verificar quais são as coisas que você tem potencial de desenvolver que vão se tornar excelentes. Mas a questão é, primeiro, como eu identifico que eu tenho talento, que eu tenho qualidade, que eu tenho potencial para desenvolver algo que seja excelente, que seja muito bom, que seja uma qualidade mesmo da minha personalidade? Primeira coisa, algo que flui muito naturalmente de você. Então, por exemplo, às vezes você tem dom para trabalhos manuais. Meu amigo sabe cortar um EVA que vou te contar, viu? Meu Deus, quando cozinha, todo mundo elogia. Gente do céu, a costura dessa pessoa, olha, dava para trabalhar com isso. Que excelência! Ou então essa pessoa tem o dom para olhar um ambiente e conseguir transformar esse ambiente só a partir da sua percepção. Às vezes ela não consegue pôr a mão na massa, mas a percepção que ela tem a respeito do ambiente muda tudo. Sim. Assim como tantos outros talentos, qualidades, né? Então, uma pessoa, por exemplo, eu descobri muito cedo isso, que eu tinha uma qualidade que são poucas pessoas que têm. E nessa qualidade existem os prós e os contras, que é acolher as pessoas. Eu era muito adolescentezinha. Eu era tipo 11 anos de idade. As pessoas se sentavam, muito mais velhas do que eu, gente, de verdade. Se sentavam para me contar coisas que eu falava, eu não tenho idade para isso. Uau. Simplesmente porque eu sabia escutá-las e acolhê-las de alguma forma. Naquela época não tinha técnica nenhuma, era só o meu jeito de ser. Então, quando a gente percebe que tem algo que a gente faz que flui muito naturalmente, isso é de nós mesmos, é um dom, é um talento, é algo que foi dado a nós. E a gente tem capacidade de desenvolver isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu pensei, o que é que na minha vida eu posso fazer para desenvolver esse potencial? Poxa, eu fui lá e fiz psicologia. Então, agora, além de ter esse negócio que é natural, eu tenho técnica. Sim. Eu tenho para embasar as coisas que eu faço. Eu sei que é mais assertivo de fazer, eu sei que não é mais assertivo de fazer. Agora, em relação às nossas falhas, aos nossos defeitos. Quando a gente fala de uma forma que é humana, né? Muitas pessoas elas não conseguem ver tão claramente. Mas é muito mais fácil de ver nossos defeitos do que nossas qualidades. A verdade é essa. Então, uma coisa, às vezes, que a gente pena demais para fazer, ou seja, que a gente tem mais dificuldade. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa misericórdia. Eu sou hiper indisciplinada. Ao longo de muitos anos, Deus foi me ajudando. E eu fui me cobrando, me consertando. E as coisas vão fluindo, porque existe muito suor e lágrimas. Mas a gente tem, nós cristãos, algo que é precioso demais, que é o próprio Deus em nós, através do Espírito Santo. E ele, inegavelmente, não permite
que a gente se mantenha da mesma forma, com os mesmos pecados, sem que haja arrependimento. Então, quando Deus, através do seu Espírito Santo, nos alerta, nos mostra mesmo através da sua palavra, olha, isso daqui não tá certo, isso aqui é uma falha sua, isso aqui é uma imperfeição sua, é a sua condição humana gritando, dizendo que você precisa de mais de Jesus, de mais da graça, de mais, né? Então, a gente não eu costumo dizer isso muito, muito para os meus pacientes. Olha, a gente não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso não existe. Sim. Porque o ser humano é o ser que mais se desenvolve ao longo da sua vida. A gente olha os animais, a gente olha, né, a natureza. Eles se desenvolvem? Sim. Mas o ser que mais se desenvolve, que consegue ultrapassar gerações e ir se transformando ao longo de tudo isso, é o ser humano. Então a gente consegue, com muita ajuda, suporte, principalmente a ajuda de Deus, evoluir. Eu acho que quando nós descobrimos as nossas qualidades, é tão interessante, porque quando nós descobrimos e voltamos para a glória de Deus, de uma forma ou outra vai servir o outro, né? De coisas simples. Coisas simples. Eu tenho uma amiga minha que eu falo, gente, como me encanta a forma que ela serve as pessoas. Do nada, ela faz muito bem bolo. Ai, senti de te dar um bolo. E você vê que a qualidade dela, e às vezes ela nem sabe que isso é tão, tão bonito nela, sabe? De servir, de estar pronta. Acaba servindo o próximo. Então, não é uma qualidade egoísta, né? Quando nós voltamos para a glória de Deus, mas é uma qualidade que abrange, né? Traz a transformação para as pessoas que estão ao nosso redor. E conhecer os nossos defeitos também é uma coisa que é difícil. É difícil. Falar sobre os defeitos, falar sobre as nossas fragilidades. Tem uma parte do livro que a minha indicou, né? Que depois a Ju, se quiser falar dele, que conta uma historinha, que eu gostei muito dessa historinha, de um carregador que sempre levava um pote, né, no alto do monte. Eu não sei se eu vou contar direito. E ele tava furado. E ele pediu desculpa porque eu tô furado e eu tô derramando água pelo caminho. E aquele carregador leva o pote lá em cima no alto do monte e mostra para ele: olha quantas flores você regou no meio do percurso. Então, até nas nossas fragilidades, quando colocamos diante de Deus, entregamos, Deus ele pode trazer uma transformação incrível, né? Às vezes no fundo do poço você fala, eu não tenho mais para onde ir, surge algo que você fala, caramba, Deus transformou isso, né? Então, eu gosto muito de falar das minhas fragilidades para Deus. Eu não gosto, mas eu tenho um testemunho pessoal, inclusive, que mexe muito comigo. Uma das minhas fragilidades é que eu sou muito orgulhosa. Eu tenho uma autocobrança muito grande e sou muito orgulhosa. Geralmente, pessoas que são nascidas e criadas dentro da igreja têm muito problema com orgulho. Porque a gente tem a tendência de acreditar que a gente é um pouco mais perfeito que os outros. Religiosa, né? Religiosa. Sim. E aconteceram algumas coisas na minha adolescência que marcaram muito a minha vida, e negativas, inclusive. E eu tinha, assim, um receio muito grande de algum dia compartilhar isso com as pessoas. Eu tinha muito receio de que essa minha experiência, essa minha vivência, isso que marcou a minha história, podia em algum momento edificar, abençoar a vida de alguém. Eu pensava assim, isso nunca vai abençoar a vida de ninguém, isso só vai manchar o nome do cristão, porque era questão de orgulho, não tinha nada a ver com o nome do cristão. E ao longo do tempo, Deus foi me curando, foi um processo de muitos anos para que eu pudesse verdadeiramente ser curada dessa situação, dessa história. E eu lembro que a primeira vez que eu compartilhei com alguém foi muito marcante para mim. Muito marcante mesmo. E a última pessoa com quem eu compartilhei, antes de eu ir embora de Costa Rica, então lá, agora em 2024, falou assim para mim: Milena, por favor, não deixe de compartilhar a sua história com as pessoas.
porque você não sabe o quanto me edificou, o quanto mudou a minha vida. Saber que você, com a família que você tem, com a história que você tem, com as situações que você vivencia aqui, que são terrenas, consegue ultrapassar tudo isso com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Cristo. E eu, ai, Senhor, enfim, o testemunho está servindo alguma coisa. Mas você vê, assim, é raro falar das nossas fragilidades para o outro, né? Para Deus você até fala, né? Deus, eu tenho isso e tal. Mas para o outro, confessar algo, que nem você falou do orgulho, é raro entre mulheres acontecer isso, né? É preciso ter humildade para fazer isso realmente, porque é difícil. Ainda mais no meio das mulheres, né? Sim, mas é muito... Obrigado por compartilhar, Milene, isso, porque eu acho que é muito... A gente olha geralmente com os maus olhos para as coisas, para os nossos defeitos, para as nossas falhas, mas eu tenho aprendido que isso aproxima mais do que distancia as pessoas. Ainda mais dentro da igreja. Porque a gente pensa que a gente tem que passar uma imagem de santa, de perfeita, de sem erros. Mas isso geralmente afasta, porque a outra pessoa pensa, pô, como é que eu vou me abrir pra essa pessoa que tá perfeita, que tá santa? Então, quando a gente vê a humanidade do outro e vê que não é que a pessoa se acomodou no pecado e, tipo, se orgulha, mas não, é que, cara, é a minha luta, ou, tipo, já passei por isso, superei isso, aproxima e eu, cara, a confissão de pecados é uma das coisas que mais cura, pelo menos as experiências que eu tive com isso são difíceis, doloridas, é difícil, tem que ser com alguém de confiança, mas quando você faz, assim, de abrir... É cura quase que como instantânea. Você fala, meu Deus, como eu abri pra outra pessoa e, tipo, de fato tá arrependida e meio que me humilhar, assim, pode trazer tanta cura pra mim mesmo, sabe? Então isso é muito legal, de, tipo, olhar aquilo que flui, gostei de como você trouxe, aquilo que flui com facilidade, que são os meus talentos, os meus dons, o de servir, que a Bi trouxe, eu achei muito importante. E como também as coisas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, quando a gente olha para Cristo, né? Entende que a gente tem que melhorar, quando com a ajuda do Espírito Santo a gente supera e a gente vai por outro caminho, né? Toma outra atitude, vai por outro caminho, usar isso para aproximar as pessoas. Isso aproxima. E muitas vezes isso de sou maravilhosa, perfeita, santa, afasta as pessoas. E eu acho que é muito dificuldade da gente da igreja mesmo, assim, ainda mais de como você falou, quem cresceu na igreja. Tem uma frase que é muito especial pra mim, mudou muita coisa depois que eu de fato entendi essa frase. O que tem de bom em mim é Cristo. E o que tem de ruim em mim sou eu mesmo. Sim. Isso daí sou eu mesmo. É bem isso mesmo. Exato. Quando a gente entende isso, aí a gente fala, Senhor, tudo sobre você, tudo pra sua glória. Tira um peso, né, das costas. Tipo, eu não preciso carregar esse fardo sozinha. Eu não tenho que carregar esse fardo. É muito pesado, eu não consigo. Agora, quando eu divido com Cristo, quando eu pego dele que é leve, as coisas funcionam, né? Então, um último ponto antes da gente encerrar que eu queria trazer, que eu tive pensando muito sobre isso. Eu acho que seria legal a gente trazer já nesse papo, que é sobre a comparação e a autocomiseração, que é um pouco do que a Bi disse dos extremos, e eu acho que é um pouco do que a gente passa muito. Então, isso da comparação, cara, a gente vê uma pessoa melhor que a gente em alguma coisa que eu gostaria de ser boa, eu já me comparo, não, porque eu não consigo fazer isso, ou porque olha essa pessoa como é maravilhosa fazendo isso, eu queria ser assim e tal. E a autocomiseração, né? Eu sou terrível, eu não presto pra nada, não sou boa em nada, não tenho nenhum dom, nenhuma qualidade, eu não sei fazer nada direito. Então, como lidar com esses extremos? Como que eu posso fazer pra lidar com isso e não entrar na pira nem de um lado nem do outro, sabe? Eu acho muito interessante que tanto um quanto o outro, eles simbolizam, significam algo que a gente faz muito, ainda mais nos dias de hoje, que é olhar demais para onde a gente não deveria estar olhando, né? Então, a nossa percepção a respeito do mundo, a nossa visão a respeito do mundo, manda em todo o nosso cérebro, tudo. Então, se eu fico demais olhando para o mesmo lugar, demais presa numa mesma visão,
isso vai determinar aquilo que eu penso sobre mim mesma, aquilo que eu penso sobre os outros, aquilo que eu penso sobre Deus. Então, se eu olho demais o outro, né, e hoje a gente tem diversos meios de olhar para a vida dos outros. Sim. Então, assim, eu tenho como olhar para a vida do meu outro, né, do outro que está diante de mim, do meu próximo, na rua, na escola, no trabalho, na igreja, até mesmo dentro de casa, né, ouvindo meu vizinho, ouvindo o que ele faz aqui. Tá todo mundo muito conectado, tanto fisicamente como virtualmente. Muitas pessoas muito mais virtualmente do que fisicamente. Infelizmente, nos dias de hoje é assim. E em 3 minutos eu consigo ver a vida de centenas de pessoas. E nosso cérebro, ele não está preparado para o tanto de informação que ele recebe. Não tá. Quando isso acontece, eu tô olhando demais para um lugar que eu não deveria estar olhando. Beleza. Dito isso, estou falando de comparação. Aí a gente acaba falando também da autocomiseração, porque eu também olho muito para mim mesma, muitas vezes. Eu tenho uma câmera frontal no meu celular, eu tiro minhas próprias fotos, faço minhas próprias selfies, né? Do jeito que eu quero, no melhor ângulo possível, com um filtro melhor que existe, porque afinal eu não sou obrigada a mostrar as manchas de espinha que eu tenho para ninguém. E minhas olheiras. É melasma. O meu é melasma. Afinal de contas, ninguém precisa ficar sabendo dessas coisas. Então, quando eu começo a olhar demais para mim, eu vejo quantas manchas eu tenho, eu vejo as marcas que a vida me trouxe, as minhas cicatrizes, as minhas falhas que eu mesma incuti em mim. Esse cabelo que não para sem frizz, me fez desse jeito. E, infelizmente, isso sempre vai acontecer de uma forma muito natural. A gente sempre vai ter do que reclamar. Essa veiazinha do pecado que habita dentro de nós e que fica cutucando a gente, são os desejos carnais, enfim. Mas a gente pode ter uma mudança de percepção. A gente deve, né, renovar a nossa mente, nos transformarmos, como diz lá em Romanos. Então, quando eu passo a olhar para onde realmente eu deveria estar olhando, tudo muda. Então, se eu tenho uma identidade, a minha identidade, ela diz quem eu sou, de onde eu venho, quem me criou. Eu venho, graças a Deus, graças ao seu Filho Jesus, dessa bênção que foi a salvação, dessa bênção que foi a redenção humana através da cruz do Calvário. Então, quando eu começo a olhar para o Criador, para tudo que Ele fez em mim, né? Então, eu vou olhar para o outro também com esse olhar da redenção. Eu vou olhar para o outro e ver que o outro tem também propósito, assim como eu. Então, eu, da forma que eu sou, a forma que eu fui criada, para louvor da glória de Deus, com tantas qualidades, defeitos também, com tantas falhas, afinal, somos imperfeitos, né? Ou então, eu tenho falhas, tenho falhas, mas também essas falhas glorificam a Deus, também esses defeitos glorificam a Deus, né? Quando o apóstolo Paulo fala assim, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meu Deus, que humildade de reconhecer um negócio desse. Eu quero mais reclamar mesmo, eu quero falar, Senhor, por que o Senhor fez desse jeito? Por que o Senhor me fez desse jeito? Eu não gostei. Não. Por que eu tenho que ser tão disciplinada, Senhor? Eu tinha que ser mais disciplinada. Eu tinha que todo dia dar conta de ler a Bíblia, graças a Deus, com muito custo. Hoje eu já consigo fazer isso. Mas não são coisas que de fato a gente olha para nós, e quando a gente olha para nós, com esse olhar de autocomiseração, né? A gente vai descendo com a autocomiseração, inclusive. Isso é tão triste, tão... Então, a comparação, eu acredito que é uma coisa muito inconsciente, né? Eu já disse isso uma vez. É algo que muitas vezes, por mais que você não queira comparar, é bem aquilo que a mim falou. Se você está voltando os seus olhos demais para um lugar, inconsciente, a sua cabeça vai estar trabalhando para aquilo, para se comparar. E é tão interessante que tem algumas pessoas... As pessoas hoje em dia,
tem pedido identidade. Tem pedido, tipo, eu quero algo diferente. Não é algo diferente que todo mundo faz. Pra ganhar, alguma coisa assim. É algo diferente, tipo, seja você mesmo. Originalidade, né? Isso, essa é a palavra. Você vê algumas pessoas mesmo que, cara, estourou em alguma coisa, foi porque ela teve a identidade dela. Ela foi ela, simples. E às vezes a gente fica desgastando tantas nossas forças. Eu preciso ser igual, eu preciso ter um corpo igual, eu preciso fazer isso. Só seja você e pronto, acabou. Glorifica a Deus através das suas qualidades, através dos seus defeitos, né? Entrega para Deus e é importante a gente voltar os nossos olhos para Deus. E às vezes é até fácil falar, né? É difícil, ainda mais a gente, mãe cheia de coisa pra fazer, e você compara aquela mãe, cara, essa mãe é sensacional. Eu mesmo, coisa simples. Eu falo, meu Deus, como que eu esqueci isso? Eu sou mãe, como que eu esqueci? E assim, se você fica numa pilha dessa de se comparar, é muito difícil, cara. É um fardo que você leva, você não vive mais. Simplesmente não vive mais. E a automiseração, assim... Comiseração. Falei errado. Eu acho que é uma autossabotagem que você faz com você mesmo. Você mesmo acaba ali com a imagem do Criador, né? É importante entendermos que nós somos pecadores, mas é importante que somos filhos de Deus também. Entender isso, né? E se olhar e falar, não, eu não presto para nada, eu não faço nada, eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de se olhar e enxergar o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus faz, sabe? O quanto a pessoa tem talento, o quanto a pessoa tem uma qualidade, o quanto é gostoso de ver sendo ela mesma ali. Tem pessoas que é simples. Eu amo coisas simples, né? Então, se eu vejo pessoas que amam coisas simples e glorificam a Deus nas coisas simples, isso me encanta de uma forma, sem precisar de status, né? Sem precisar de nada. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não ir ao ponto do extremo também, né? Mas tomar muito cuidado de acabar degredindo a imagem de Deus aí. Muito bom, Bi. Eu tava falando com a Mi e em um dos devocionais que eu fiz um tempo atrás, tinha... Eu acho que eu falei, mandei pra você, né? Eu mandei o print. E aí o capítulo chamava A Vida Não É Uma Competição. E aí a proposta dela nesse devocional era que a gente, em vez de olhar pro outro, ou pra outra, né, no nosso caso, sempre vendo como, nossa, eu não tenho isso que ela tem, eu não sei fazer isso que ela sabe fazer, olha como você acabou de falar, ela é uma mãe incrível, eu não tenho, como ela é disciplinada, eu não sou disciplinada. Em vez de a gente olhar com esse olhar de se menosprezando, ela falou assim, por que a gente não olha e fala, cara, glória a Deus que essa pessoa tem talentos que eu não tenho. Glória a Deus que essa pessoa é boa em coisas que eu não sou, porque essa pessoa é parte do mesmo corpo que eu faço parte. Eu sou um membro, essa pessoa é outro membro, e juntas, quando a gente tá junta, a gente tá refletindo a glória de Deus, a gente tá no mesmo corpo, tudo tá sendo pra glória de Deus. Então, em vez de a gente olhar com esse olhar de ela é melhor ou eu sou melhor, não tem essa, a vida não é uma competição. Temos dons, talentos diferentes, pecados diferentes, mas juntas, quando fazemos tudo com excelência, como a Milene falou, olhando para Cristo, para o lugar certo, não olhando demais para o outro, nem olhando demais para mim. Juntas a gente faz parte do mesmo corpo. Então eu tenho funções diferentes, um é braço, outra é perna, outra é pé, outra é cabeça, outra é olho, enfim. Mas juntas a gente faz parte de um corpo. Então eu acho que, e quando ela trouxe isso, foi, nossa, sim, porque... Nessa pira da rede social, cara, a gente, como vocês falaram, é inconsciente. Quando eu vejo, já tô me sentindo mal, ou eu já tô insatisfeita com a minha vida, ou eu já tô triste com alguma coisa, brava com alguma coisa, ou eu quero comprar uma coisa que eu nem preciso, que eu nem tava sabendo que eu precisava até 10 minutos atrás, mas agora é uma necessidade. Então, quando a gente olha com esse olhar, e é incrível, né? E é difícil, não é fácil. Muitas vezes é calar o orgulho, calar essa vozinha dentro da gente, mas ver que são pessoas diferentes, com talentos diferentes, fazendo parte do mesmo corpo, eu acho que dá um novo significado pra tudo isso. Então, pra gente encerrar tudo isso, a gente meio que falou ao longo da nossa conversa, que foi muito bom.
Então, qual é o nosso chamado? Para que fomos chamados? Eu acho que você respondeu perfeitamente a pergunta, finalizando a resposta anterior. Nós fomos chamados para glorificarmos a Deus fazendo parte do corpo de Cristo. Então, o nosso chamado, o nosso propósito, né, a nossa identidade está ligada à nossa filiação em Deus, o Pai. Então, somos membros uns dos outros para servir uns aos outros, para juntos glorificarmos aquele que nos criou. Mas temos funções diferentes. E essas funções diferentes, elas começam desde a nossa identificação da nossa identidade mesmo, né? Tá lá desde o nosso sexo. Então, Lene, você vai ser mulher. Então, como mulher, tenho especificidades. Como mulher, tenho habilidades diferentes. Como mulher, eu tenho coisas que vão tornar a minha caminhada nessa terra muito diferente da de um homem. Como filha do Osmar e da Fátima, tem coisas que vão me tornar muito diferente de uma outra mulher. De você, Ju. De você, Bi. Por quê? Porque tem uma história, uma genética, tem toda uma cultura por detrás disso. Aprendizados ao longo da vida. Meu pai tem uma personalidade muito única. Minha mãe tem uma personalidade muito única. Quando eles se casaram, eles se completaram, amadureceram, se afiaram, né? E aí tiveram a mim, erraram, fui a primeira filha. Primogênita. A minha data de nascimento, ou seja, eu fui a primeira, sou a primogênita, depois veio meu irmão, depois veio a minha irmã, com 16 anos de diferença, minha irmã. A forma como ela está sendo criada completamente diferente, ela veio na fase amadurecida dos meus pais. E isso faz com que eu me torne única nas minhas funções, que são completamente diferentes das funções de qualquer outra milênio que age na face da Terra e tenha 31 anos de idade. Eu possa ser parte deste corpo e servir aos meus irmãos. Então, eu acho assim, lindo quando a gente conhece a Cristo e, de fato, a gente sabe qual é o nosso propósito, que é glorificar a Cristo. Faz tudo tão mais sentido a gente viver nessa terra. Porque se a gente não olha com esses olhos de, o que eu tô fazendo? Se não for por Jesus, qual que é o significado disso? Significa que eu vou passar por aqui, viver experiências muito legais, outras terríveis e morri. E aí? Eu acho algo bem interessante, assim, o Rô, ele sempre fala assim, quando fala sobre chamado, né? A gente brinca, você é pastor. Ele fala assim, às vezes, só porque você me vê servindo, cuidando, amando, às vezes a pessoa já olha que é pastor, mas eu sou simplesmente um cooperador, eu fui chamado para isso. E eu gosto dessa convicção dele de falar, eu sou um cooperador da casa de Deus. E isso é importante, você tentar. Eu por muito tempo, ao falar do meu chamado, né, eu desde criança gostava de pregar, né? Minha mãe disse que eu pregava lá no fundo lá do quintal, lá ficava pregando para as vassouras, ficava xingando o povo. E assim, só que eu sempre fui muito agitada, atrapalhada, extrovertida. E por muito tempo eu chorei para Deus, muda o meu jeito, pai. Não dá para ser usado desse jeito, eu dou muito trabalho, falo as coisas. A gente dá para ir arrumando umas coisinhas, né? Daí para trabalhando umas coisinhas. Mas quando realmente entendi que Deus me chamou para isso, que esse é o meu jeito, e que eu posso glorificar a Deus dando sorriso, fazendo alguém rir, brincando, trazendo alguém para perto, tudo fez sentido. Ao me levantar pela manhã, eu sempre falo, Deus, me ajuda a glorificar o Senhor quando eu for limpar minha casa, por favor. Sem xingar as minhas filhas, sem brigar com o marido. Deus, me ajuda a glorificar o Senhor. Essa é a minha oração pela manhã. Deus, porque é muito fácil a gente sair do sério e não ver a glorificação de Deus ao lavar uma louça, ao limpar a casa. E quando se fala de chamado, que nem a Mi falou, e a gente consegue olhar para Cristo, que
tudo é para glorificar Deus, muda completamente, tira aquele egoísmo, né? Eu. É aí que nós estamos sendo moldadas, é aí que a gente está sendo forjada de fato. É no nosso dia a dia, é nesse questionar. Quando que eu vou viver os propósitos de Deus para minha vida? Você já está vivendo. Você já está sendo moldado, você já está sendo, de fato, forjado dia a dia, vivendo os propósitos de Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, em somos parte de um corpo. E quando a gente tem esse privilégio de ver uma criança se desenvolvendo, né? Ai, gente, eu me emociono. Quando o Orlando começou a andar, o Orlando ele foi super precoce para andar, gente. Com um dia antes de completar 9 meses, ele começou a andar. E aí eu lembro que ele nem tinha tanta coordenação assim para andar, ele tinha força de vontade. Que importa. E ele vivia se machucando. Mas esse é o processo de aprendizagem. A gente não inicia as coisas sabendo exatamente o que está fazendo. Há um impulso dentro de nós. Há uma predisposição em nós. E aí, quando a gente começa a desenvolver isso, a gente já está vivendo o propósito. Ele já está... Ele anda bem? Não. Mas ele está andando. Hoje a criança com 1 ano e 8 meses tá correndo, tá subindo, escalando, né, Bi? Você viu? Nossa, fazendo umas... Tá fazendo umas coisas que a gente fala assim, Senhor, lindo. O que é isto? A Má perguntou assim, ele tem o quê? Quase 3 anos? Eu falei, não, ele tem 2. Muitas vezes a gente acaba não olhando para as nossas dificuldades, para o nosso processo, como se já não estivéssemos vivendo o propósito de Deus, como se já não estivéssemos, né? Mas nós estamos, de fato, porque é como a Bíblia fala, é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E esse processo aqui também é propósito. Também é foge. Então, nós precisamos uns dos outros. O pé não anda sozinho, o pé precisa dos joelhos, o pé precisa das pernas, o pé precisa dos nervos, o pé precisa do cérebro, o pé precisa de toda a coordenação motora do corpo. Enfim, para dar conta de andar, né? Então, tudo isso é uma bênção de Deus. Eu lembro que a gente estava conversando nessa questão do autoconhecimento, que eu gostaria de citar aqui, porque isso faz muito sentido quando a gente passa a olhar para nós, para o processo que a gente está vivendo e para o propósito para o qual nós fomos chamados. Então, eu gosto de olhar para o processo de autoconhecimento como cuidar de uma plantinha, né? Então, quando você não conhece a planta que você está cuidando, você tem grandes chances de matar esta planta. Assim somos nós. Se a gente não se conhece, se a gente não sabe do que realmente a gente precisa, a gente vai acabar se matando. Sim. Verdade. Ou comendo demais o que não presta, né? Ou dando aos nossos olhos, aos nossos desejos da carne, coisas demais que também não fazem bem. Então, quando a gente sabe exatamente do que a gente precisa, a gente vai dar os nutrientes corretos, o quanto de água a gente precisa dar, né? Então, a suculenta precisa de um tanto de água, a samambaia precisa de outro tanto, a orquídea precisa de um outro tanto, e assim por diante. Cada ser humano é único, cada ser humano precisa de nutrientes específicos, de um tanto de água específica, né? Segundo o seu peso, segundo a sua altura, e assim por diante, aquilo que gasta de energia por dia, enfim. Quando a gente entende isso, a gente sabe que a gente precisa se conhecer para se cuidar. Mas, uma sementinha de uma plantinha já é vida. Ela já é. É uma semente de uma margarida. É uma sementinha de margarida. Mas ela já tá ali, ela é uma sementinha de margarida. Não existe margarida sem semente de margarida. Conforme ela vai sendo cuidada, nesse processo, ela vai tomando o seu máximo potencial. E então ela se torna plenitude. Margarida. Olha que linda, que cheirosa. Então eu vejo assim,
a gente às vezes quer desfrutar, contemplar o final. Meu amigo, o final é só no céu. Glorificado. Verdade. Não há pecado, não há dor, não há nada que é terreno. Esse é o processo de forja, de transformação, a perfeição. A gente não vai encontrar aqui mesmo. Glória a Deus por isso. É verdade. Sim, sim. Muito bom o que vocês falaram. É isso. Então, se alguém muitas vezes pode estar se perguntando, e aí? E agora? Eu tô com 30 e poucos anos, pra que eu fui chamado? Não descobri ainda. Ou se eu tô na adolescência, não sei. Então, glorificar a Deus, fazê-lo conhecido, conhecer a Ele, é pra isso que a gente foi chamado. E eu gosto muito do que você falou, Milene, disso, que é... E, inclusive, eu lembrei de um vídeo que a Bianca me mandou da Francine, que no final ela fala, floresça onde Deus te plantou, que encaixou muito com a sua analogia. Então, se Deus te colocou nessa cidade, ou nesse país, nessa família, com esse talento específico, floresça aí, agora, como você disse, nesse momento. Então, se agora eu tô sendo esposa e mãe, amém. É pra isso que Deus te chamou nesse momento. Se é pra ser uma empresária, faça com excelência. Se é na faculdade, faça com excelência. Deus te chamou pra isso. Então, como vocês acabaram de falar, como a Bianca eu acho que falou, seja você mesma. Seja você mesma. E sendo você mesma, você vai conseguir influenciar as pessoas pro reino de Deus, sendo você mesma, usando seus talentos, fazendo com excelência, sendo uma pessoa... Cara, as pessoas veem algo especial nisso, né? Quando você dá o seu melhor, que você pensa, cara, eu tô lavando essa louça pra glória de Deus, desde a coisa pequena até eu tô apresentando esse TCC pra glória de Deus, eu tô fazendo esse trabalho pra glória de Deus. E vai sair com excelência, as pessoas vão notar essa excelência naquilo que você faz. Então... Três coisas pra finalizar você foi chamado pra fazer Cristo conhecido, tudo pra glória dele. O agora já faz parte desse processo. Então, onde você está nesse momento, Deus quis, na soberania dele, que você estivesse vivendo exatamente essa fase. Já está vivendo o propósito. Exato, já está vivendo o seu propósito. E floresça onde Deus te plantou nisso. E é isso que você tem que fazer. Eu amei muito, meninas, muito, muito, muito. Quer deixar as últimas palavras? Eu fui uma dessas pessoas que muito se questionou a respeito de propósito, muito se questionou a respeito do porquê Deus me criou de fato, onde é que eu vou chegar com tudo isso, eu tô caminhando certo, não tô caminhando certo, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, para onde eu devo olhar, o que eu devo me transformar, o que eu devo fazer, enfim. Muitos são os questionamentos do coração humano. De fato, a gente se questiona pra valer. Mas quando a gente entende de verdade quem a gente é. Então, a Bíblia, ela é rica demais em mostrar pra nós quem a gente é. E quando a gente tem acesso, então, às informações preciosas da palavra de Deus, do que Jesus conquistou pra nós na cruz do Calvário, e que isso faz de nós, então, pessoas redimidas, pessoas salvas, libertas da escravidão do pecado. Então, a gente passa a entender que a gente já está vivendo o propósito, que é glorificar a Deus e servir uns aos outros, né? Glorificar a Deus em servir uns aos outros. Glorificar a Deus em amar quem eu sou, porque esse é o mandamento. E assim como eu amo a mim mesma, amar os meus irmãos. Amar a mim mesma, porque o meu Criador me criou de uma forma tão especial e única, e por amar a mim mesma, eu também sei que eu posso me dar para os meus irmãos como Jesus se deu. Então, hoje, eu sei que eu estou vivendo meu propósito. E eu não questiono mais. Aí pronto, né? Eu só estou vivendo mesmo. Glória a Deus por isso, porque eu fui convencida. Deus me deu esse discernimento de que a vida que eu estou vivendo hoje já faz parte do propósito de Deus para mim. E muito obrigada por esse convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Eu também. Legal. É bem aquilo, né? Eu acho que uma frase que eu colocaria para encerrar é: quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Então, procura conhecer a Deus. E é isso. Pare de ficar procurando resposta para tudo.
Sim. A vida é simples, glorifica a Deus. Sim. No simples. Sim, sim, sim. E é isso. Muito bom, gente, conversar com vocês. Eu que agradeço, meninas. Foi muito bom. Preciosa essa conversa. Eu acho que é um tema muito importante, independente da fase de vida, da idade. E obrigada, fico muito feliz. E espero que também a gente possa fazer mais vídeos juntas. Obrigado. Então, um beijo e até o próximo vídeo.